Nós temos hoje mais de 150 mil corretores, né, que são inscritos, são profissionais inscritos. Então, a nível de Brasil, em torno de 150 mil corretores. No Paraná, nós temos mais de 10 mil corretores inscritos e na região aqui de Londrina, mais diretamente em Londrina, em torno de 3.500, 3.600 corretores inscritos que atuam na nossa região. E qual que é a proteção que a população tem com o trabalho desenvolvido hoje pela delegacia? O Cresce, ele trabalha sob uma orientação jurídica, onde você tem a constituição dos seus artigos que dão a proteção para o consumidor. O Cresce tem o papel, como eu disse, fundamental, que é o de fazer a fiscalização, né, do profissional. Então é um órgão essencialmente fiscalizador. Ele exerce o papel de fiscalização do profissional com relação ao cumprimento da legislação. Os artigos e as leis constituem normas de obrigação e, além disso, nós temos o código de ética do profissional, né, da atividade do profissional, e que também deve ser cumprida. Então, a população, de um modo geral, ela tem a proteção enquanto amparada por lei e tem o trabalho do Cresce, que faz a fiscalização desses profissionais. Então, toda vez que um profissional desrespeita a legislação, ele sofre as punições que o Cresce tem no seu contexto e dessa forma o Cresce protege a população, né, enquanto fiscaliza o profissional. É bem abrangente, especialmente salvaguardando o cliente, a população em geral, de maus profissionais, chamados picaretas. Exatamente isso. O Cresce foi criado pelos próprios corretores de imóveis, né? Os próprios corretores de imóveis foram que deram origem à criação do conselho. E, embora possa parecer um pouco estranho que os corretores tenham criado um órgão para que fiscalizasse eles mesmos, na verdade, nós entendemos que o conselho, o Cresce, quando fiscaliza o profissional, na verdade, ele está preservando uma fatia de mercado e dessa forma ele está excluindo o mau profissional. Então, à medida em que você fiscaliza e retira do mercado o mau profissional, você melhora o atendimento, você valoriza o profissional que trabalha com seriedade, o profissional que trabalha dentro da ética, né? E desta forma ele protege o consumidor. Então o Cresce ele tem esse papel que eu vejo como um dos mais importantes, que é valorizar o profissional que trabalha corretamente, o profissional que é correto, o profissional que age dentro da lei. Senhor Bacarim, o novo Código Civil trouxe novidades importantes, atualizou, né? Enfim, era aquilo que nós esperávamos, houve um avanço significativo e certamente o setor imobiliário também ganhou muito com isso, com a atualização do novo Código. Qual que é a novidade que o novo Código trouxe para o setor imobiliário, senhor Bacarim? Os corretores de imóveis, eles foram agraciados no novo Código Civil com um capítulo inteiro, uma coisa que não existia ainda na história. Na verdade, o que aconteceu e o que trouxe de novidade é que esse capítulo ele retrata exatamente o que já existia em forma de resolução. Antes, quando nós tínhamos um litígio em cima de um artigo da resolução, muitas vezes esse litígio, quando ia para instâncias superiores, para julgamento, existia às vezes algum magistrado que entendia que uma resolução não tinha a força de uma norma vigente. Então,
às vezes acontecia de depararmos com este problema. O que o Código Civil, novo Código Civil trouxe de muito bom, né, e principalmente para a população também, é que a partir do momento que essa resolução passou a integrar o novo Código Civil, ela passou a ser uma norma, passou a ser uma lei. Então, nós não temos mais esse problema, porque toda vez que houver um litígio ou tiver um descumprimento de algum artigo desse novo capítulo, quem estiver cometendo o litígio está infringindo a lei. Então, não há mais discussão sobre a validade ou não de uma resolução. Hoje, todos aqueles artigos que compõem esse capítulo sobre o corretor de imóveis é uma lei. Então, quem deixa de cumprir está infringindo a lei. Então, essa é a grande novidade. O corretor ele passou a ter uma responsabilidade muito maior, porque à medida em que ele deixa de cumprir a lei, é evidente que ele está sujeito às sanções que a própria lei prevê. Bacaninha, eu quero pedir licença aos nossos comerciais. Antes, porém, eu quero aqui convidar o nosso pessoal da área de construção civil, os engenheiros, os consultores imobiliários, os paisagistas, os arquitetos, especialistas do setor imobiliário, que podem ligar para a nossa produção, que é o telefone 9997-2004, para poder vir aqui nos auxiliar nesse particular, que é um universo importante, que é o setor imobiliário. Então, você está convidado a vir participar conosco, partilhar conosco desse nascimento do programa, que é o mercado imobiliário, que acreditamos que está nascendo, mas terá o seu lugar de destaque, como já está tendo, com a presença de valorosos companheiros aqui, né? E também você que deseja patrocinar, que você quiser nos ajudar no sentido de patrocinador, também poderá ligar pelo mesmo telefone, 9997-2004, que vamos trazê-lo aqui conosco também, aos nossos comerciais. Município criado em 1934, com mais de 1.725.000 quilômetros quadrados, temperatura média de 22 graus. Sua população metropolitana é de aproximadamente 680 mil habitantes. Terceira cidade mais importante do sul do país, influenciando mais de 4,5 milhões de pessoas. Possui 10 instituições de ensino superior, centenas de indústrias, comércio e serviços, esporte, lazer e turismo. Esta é Londrina. Invista aqui. Mercado Imobiliário, oferecimento. Curso Campos Sales, primeiro e segundo graus em 90 dias, diurno e noturno. E curso técnico em transações imobiliárias em 90 dias. Rua Santa Catarina, 50, Shopping Tower. Fone 3345-1595. Canso de expressar a ti que tu és digno, Senhor. Minha voz expressa a ti. Bem, companheiro, voltamos aqui com o nosso companheiro ilustre convidado, o companheiro Bacarin. Bacarin, quais são as taxas de intermediação praticadas hoje no mercado imobiliário? Bem, é importante que fique bem claro que o Cresce faz também a fiscalização com relação às taxas que são cobradas na intermediação imobiliária ou nas transações imobiliárias. Essa tabela de honorários ela é feita pelo Sindicato dos Corretores de Imóveis e depois é homologada pelo Cresce. E após a sua homologação, todo ano, ela entra em vigor e ela deve ser cumprida. O que é importante ficar bem claro para a população é que a tabela é uma tabela de honorários mínimos. Então, o corretor de imóveis ele está sujeito a praticar a tabela de honorários mínimos. Evidente que outros valores podem ser acordados entre as partes. O que ele não pode é
executar ou exercer uma tabela de honorários abaixo do valor que é estipulado. Nós temos em vigor que para as transações, para as vendas de imóveis urbanos, a taxa mínima de honorários é 6% sobre o valor da transação. E nós temos a tabela, que é a tabela para a área de locação, a área de administração de imóveis. Essa tabela é um pouco mais flexível, porque ela tem algumas contemplações. A tabela, por exemplo, o proprietário que deixa o imóvel para uma imobiliária para administrar e que não tem garantia da locação, a imobiliária não é responsável pela garantia do pagamento do aluguel. Então, para esse tipo de serviço, a contratação, a tabela prevê uma cobrança de 10% sobre o valor do imóvel que está sendo locado. Se houver a cobrança de 12% da administração, a imobiliária é obrigada a garantir o imóvel por 2 meses. Macarim, quais são as garantias hoje que são praticadas nas locações para o proprietário do imóvel? As garantias são essas. A garantia, dependendo da taxa, você tem a garantia da locação. E a imobiliária ou o corretor, ele é responsável pelo preenchimento do cadastro perfeito para que os fiadores, os avalistas que forem utilizados na locação, para que eles possam responder por uma eventual inadimplência. Macarim, na sua visão, qual a perspectiva hoje do crescimento do mercado para o segundo semestre? Nós estamos em conversa com os colegas e com os vários setores do mercado imobiliário. Nós estamos prevendo um aquecimento nesse segundo semestre, porque tivemos aí uma safra muito boa e ela tem uma interferência muito grande no mercado imobiliário. E estamos com uma inflação praticamente controlada, então estamos com boas perspectivas. Eu quero deixar à vontade, quero também abrir o espaço para a Delegacia Regional dos Corretores de Imóveis, ao CRES, para quando desejar vir, nos dar aqui a satisfação e trazendo luzes para o nosso trabalho, porque o programa realmente do mercado imobiliário é servir a comunidade e nós precisamos muito do apoio, né, sobretudo do setor a parte administrativa, que faz a política de fato séria na área de desenvolvimento imobiliário, quer seja na intermediação. Aqui tem tido a presença de ilustres companheiros também da área de construção civil, onde na próxima semana, amanhã nós estaremos com o companheiro Gerson Guariente, que falará para nós sobre gestão imobiliária, que é desperdício em obra. Você não pode perder, mas, Macarim, gostaria das suas considerações finais. Evanil, nós aqui agradecemos a oportunidade e o CRES está sempre à sua disposição. Toda vez que houver necessidade, que houver espaço, nós aqui estaremos para trazer esclarecimentos para a comunidade, para a população e para os corretores de imóveis. Meus parabéns pelo programa e espero que vocês realmente tenham sucesso, porque é uma área bastante interessante. Eu quero me despedir com uma mensagem importante do nosso Mestre Jesus, que diz o seguinte: olhai que agora torno todas as coisas novas. Olhai que agora é o tempo aceito. Olhai que agora é o dia da salvação. Veja bem, vocês, que é o aqui e agora que importa. Eu gostaria da reflexão e também espero você amanhã, logo após o programa Vale Tudo, Tudo Melo, à 13h. Uma boa tarde a todos. Município criado em 1934, com mais de 1.725.000 quilômetros quadrados, temperatura média de 22 graus. Sua população metropolitana é de aproximadamente 680 mil habitantes. Terceira cidade mais importante do sul do país, influenciando mais de 4,5 milhões de pessoas. Possui 10 instituições de ensino superior, centenas de indústrias, comércio e serviços, esporte, lazer e turismo. Esta é Londrina. Invista aqui. Mercado Imobiliário. Oferecimento.
Curso Campos Sales, primeiro e segundo graus e 90 dias, diurno e noturno. E curso técnico em transações imobiliárias e 90 dias. Rua Santa Catarina, 50, Shopping Tower. Fone 3345-1595. RTV, gente nossa, mostrando nossa gente. Assista de segunda a sexta-feira, 6 da tarde, programa Canal Aberto. Apresentação Caloré. Aqui na RTV. RTV, gente nossa, mostrando nossa... A CBN é a maior rede de radiojornalismo do Brasil, no ar, 24 horas por dia. A CBN leva até você as últimas notícias da sua cidade, do Brasil e do mundo. Política, economia, esportes, ciência e cultura. São mais de 100 jornalistas integrados em rede nacional. Âncoras, repórteres, comentaristas e correspondentes apresentam informação precisa e relevante. A informação que você não pode deixar de ter. O melhor radiojornalismo você ouve aqui. CBN, a rádio que toca a notícia. RTV, gente nossa, mostrando nossa gente. Município criado em 1934, com mais de 1.725.000 quilômetros quadrados, temperatura média de 22 graus. Sua população metropolitana é de aproximadamente 680 mil habitantes. Terceira cidade mais importante do sul do país, influenciando mais de 4 milhões e meio de pessoas. Possui 10 instituições de ensino superior, centenas de indústrias, comércio e serviços, esporte, lazer e turismo. Esta é Londrina. Invista aqui. Mercado Imobiliário, oferecimento. Curso Campos Sales, primeiro e segundo graus e 90 dias, diurno e noturno. E curso técnico em transações imobiliárias e 90 dias. Rua Santa Catarina, 50, Shopping Tower. Fone 3345-1595. Boa tarde. Nesta sexta-feira, dia 20 de junho, nós estamos iniciando mais um programa Mercado Imobiliário. E nosso ilustre convidado desta tarde é o Dr. Gerson Guariente, que está acompanhado com a sua esposa, a senhora Daniela, que também é arquiteta e faz parte do setor da área de construção civil. Temos convidados o senhor Pulga, companheiros também. O Dr. Gerson é engenheiro civil formado na Universidade Estadual de Londrina, especialista em engenharia de produção pela Universidade Federal de Santa Catarina, professor da Universidade Estadual de Londrina no curso de Engenharia Civil, também é professor do curso de especialização em Gestão de Qualidade na Construção Civil, na UEL, é vice-presidente do Sinduscon Norte do Paraná, diretor da CGE Engenharia de Construção Civil, que é a Companhia Geral de Engenharia, que tem o certificado de PBQPH nível A. Boa tarde, doutor Gerson. Boa tarde, Adevanir. Um prazer estar aqui com você. A gente vem acompanhando a montagem desse projeto seu desde que você teve a ideia e a gente está acompanhando o sucesso e é um prazer muito grande estar podendo falar para você e para os seus telespectadores. Doutor Gerson, é muito importante o que é PBQPH nível A. O PBQPH é quase um palavrão, né? A gente demorou, para quem está no mercado trabalhando com isso aí, demorou um tempão até você conseguir se acostumar com a sigla, né? O PBQPH é o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade no Habitat. E o nível A dele é o nível mais alto de certificação que as empresas de construção civil do país conseguem obter dentro desse programa.
para o mercado em comum seria semelhante as empresas que têm nível A terem a ISO 9002. Tá? O programa é um programa bastante semelhante ao da ISO 9000, ele simplesmente sofreu uma adaptação para as empresas de construção civil, porque a nossa indústria é um pouco diferente, tem uma série de características diferentes. Então, resumidamente, o nível A de certificação é o estágio mais alto de certificação, ou seja, a empresa está plenamente qualificada perante os órgãos públicos e perante as auditorias internacionais, inclusive, para operar qualidade na construção civil. Dr. Gerson, por que as empresas da construção civil estão se certificando em processo de gestão de qualidade? Bom, a indústria da construção civil no Brasil é uma indústria que vem procurando o seu rumo nos últimos 20 anos, Adevanil. Todos nós conhecemos o processo de urbanização que o país passou basicamente a partir do final da década de 50, nos anos 60, 70, onde houve um investimento maciço em urbanização do país. E a indústria respondeu a esse chamado de urbanização da cidade. Quando nós começamos basicamente a década de 80 e principalmente a década de 90, esse processo de urbanização sofreu uma queda muito grande em função da falta de recursos disponíveis para o mercado. E a indústria da construção civil precisava procurar uma identificação de processo, precisava achar uma saída para se sustentar. Os programas de gestão da qualidade e, consequentemente, as certificações nos processos de gestão da qualidade são, a meu ver, as saídas mais importantes que a indústria tem hoje. As empresas estão conseguindo dar padrão para os seus processos de produção, estão conseguindo fazer com que as suas obras aconteçam com uma qualidade constante e estão conseguindo recuperar-se dentro do mercado, mesmo em condições relativamente frágeis ainda de financiamento. Mas, basicamente, esses processos são de reorganização da indústria como um todo. E esse processo de gestão de qualidade para as empresas da construção civil, como que se dá esse processo, Dr. Gerson? Bom, o processo de gestão de qualidade, a gente poderia dizer que é um processo de gestão de produção, né? As empresas procuram entender como é que elas devem produzir os seus produtos, e isso é um processo que tem que ser chamado a atenção, um processo particular de empresa a empresa. Não é um molde fixo que se coloca, ou uma camisa de força que eventualmente se coloque para todas as empresas. Cada empresa tem o seu caminho específico de procedimentos em relação à gestão de produção. Mas a qualidade entra aí na seguinte questão: é uma gestão de produção voltada ao interesse do cliente, voltada ao interesse do consumidor. Então, é um processo de gestão de produção, mas que visa o cliente final, ou seja, atender às expectativas do cliente em relação ao produto que nós estaremos fornecendo. Os resultados esperados para as empresas certificadas certamente é bastante significativo. Teria um parâmetro, Dr. Gerson, para nos esclarecer nesse sentido? Esses processos de certificação fazem parte, como a gente estava falando no começo, do Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade. O que se espera desse processo? Se espera, primeiro, uma estabilização do processo de produção, ou seja, quando a gente está conversando aqui agora, nesse instante, e as obras estão acontecendo em vários pontos, se espera que o que esteja acontecendo nos canteiros de obra, mesmo sem a presença, por exemplo, do engenheiro, do proprietário da empresa diuturnamente acompanhando o serviço, que as coisas estejam sendo feitas sempre da mesma forma, que se garanta um resultado final de produto para o cliente. Isso, aparentemente, é uma coisa muito simples, mas na indústria da construção civil, a gente trabalha com variabilidade muito grande de processos, né? A gente já começa, por exemplo, a falar em números de 6 a 7 mil insumos diferentes de matéria-prima para serem controlados. Nós temos as condições que aí são incontroláveis, ambientais, temperatura, chuva, sol, poeira, calor, que são
situações que nós temos que conviver no processo, mas não podemos controlá-las. Então, nós temos que estabelecer padrões para que, mesmo com todas as situações variáveis, os processos aconteçam da mesma forma. Quando as empresas estiverem rodando esses processos de gestão plenamente, o que vai acontecer é que a gente deve estar obtendo uma redução bastante significativa de desperdício, uma redução bastante expressiva em termos de custo, um controle do processo produtivo que permitirá que você construa em larga escala, mantendo o padrão de qualidade, ou seja, mesmo que a gente esteja numa indústria que reconhecidamente é artesanal e não deixará de ser artesanal nos próximos anos, a gente consegue manter o padrão de qualidade mesmo nessa condição de artesanato. Então, o que se espera é isso, é que as empresas consigam controlar o seu processo ao longo do tempo, trabalhando com todas as incertezas que nós temos na nossa indústria, as incertezas de processo de produção, mas produzindo o efeito desejado e pensado para os clientes. Doutor Gerson, eu quero pedir licença para chamar os nossos comerciais. Antes, porém, eu quero dizer a todos os nossos telespectadores que nossa agenda para o mês de julho está aberta. E quem quiser trazer novidades, estar conosco, nos honrando também aqui no programa Mercado Imobiliário, é só ligar para a produção, que é o nosso telefone 9997-2004. É convidado, naturalmente, a Universo Imobiliário, engenheiros, arquitetos, comerciantes, da parte de material de construção, decoradores, enfim, você que quer, inclusive, divulgar seu produto também e serviço, pode ligar para a produção, que existe espaço. Eu chamo os comerciais, 1 minuto só, voltamos já já. 1934, com mais de 1.725.000 quilômetros quadrados, temperatura média de 22 graus. Sua população metropolitana é de aproximadamente 680 mil habitantes. Terceira cidade mais importante do sul do país, influenciando mais de 4,5 milhões de pessoas. Possui 10 instituições de ensino superior, centenas de indústrias, comércio e serviços, esporte, lazer e turismo. Esta é Londrina. Invista aqui. Mercado Imobiliário, oferecimento. Curso Campus Sales, 1º e 2º graus e 90 dias, diurno e noturno. E curso técnico em transações imobiliárias e 90 dias. Rua Santa Catarina, 50, Shopping Tower. Fone 3345-1595. Voltamos aqui com o ilustre convidado, Dr. Gerson Guariente Júnior. Dr. Gerson, quais são as perspectivas de mercado para as empresas certificadas ou não certificadas nesse processo de qualidade, de gestão de qualidade? Esse é um ponto importante a ser ressaltado e foge um pouco até das características do que acontece normalmente no nosso país. Infelizmente, a gente acompanha uma série de processos que acontecem no país e que não chegam basicamente a resultado nenhum. O Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade é um programa que envolve tanto a iniciativa privada quanto a iniciativa pública. Então, o governo federal, escutando a sociedade já aí nos anos 96, 97, instituiu esse programa e fez o programa andar. Isso é que é uma característica interessante, que o programa acabou acontecendo, tanto na esfera federal, quanto na estadual, está atingindo a esfera municipal. Doutor Gerson, existe algum diferencial para os trabalhadores na construção civil que estão nessas empresas certificadas? Existe pelo seguinte: a construção civil, as empresas certificadas fundamentam o seu processo de produção em treinamento de funcionários. Então, hoje, os funcionários que trabalham em empresas certificadas recebem um treinamento diário para a execução das suas tarefas. E importantíssimo, esse treinamento diário é fundamentado na experiência dos profissionais e não na experiência acadêmica, vamos falar assim. Quanto aos fornecedores da construção civil, Dr. Gerson, qual o papel nos processos de certificação?
papel fundamental para a gente atingir qualidade no nosso processo, qualidade no nosso produto. Nós precisamos ter mercadoria, matéria-prima com qualidade, com especificação técnica, com padrão de entrega. Então, o fornecedor nos entrega uma mercadoria com um padrão de qualidade, com certificação de qualidade, nós conseguimos produzir um produto também com certificação de qualidade. Doutor Gerson,